Ontem tivemos a primeira parte sobre a relatividade geral, e hoje nós teremos a segunda parte, e essa segunda parte será a parte final sobre a relatividade geral. Então fiquem ligados e bora começar esse vídeo. Vamos começar com as consequências da teoria de Einstein. Com a dilatação do tempo gravitacional e mudanças de frequência. Assumindo que o princípio da equivalência se mantenha, a gravidade influencia a passagem do tempo. A luz enviada para o posto de gravidade é desviada para o azul, enquanto a luz enviada na direção oposta é desviada para o vermelho. Coletivamente, esses dois efeitos são conhecidos como desvios de frequência gravitacional. De maneira mais geral, os processos próximos de um corpo massivo são mais lentos quando comparados aos processos que estão ocorrendo mais longe. Este efeito é conhecido como dilatação do tempo gravitacional. O desvio para o vermelho gravitacional foi medido em laboratório e usado em observações astronômicas. A dilatação do tempo gravitacional no campo gravitacional da Terra foi medida inúmeras vezes usando relógios atômicos, enquanto a validação contínua é fornecida como um efeito colateral da operação do sistema de posicionamento global. Testes em campos gravitacionais mais fortes são fornecidos pela observação de pulsares binários. Todos os resultados estão de acordo com a relatividade geral. No entanto, no nível atual de precisão, essas observações não podem distinguir entre a relatividade geral e outras teorias, em que um princípio de equivalência é válido. A relatividade geral prevê que o caminho da luz siga a curvatura do espaço-tempo ao passar perto de uma estrela. Este efeito foi inicialmente confirmado observando a luz das estrelas ou quasares distâncias, sendo desviados quando passa o Sol. Essa e outras previsões relacionadas derivam do fato de que a luz segue o que é chamada de geodésica nula ou leve, uma generalização das linhas retas ao longo das quais a luz viaja na física clássica. Tais geodésicas são a generalização da invariância da velocidade da luz na relatividade especial. À medida que se examina os modelos de espaço-tempo adequados, surgem vários efeitos da gravidade sobre a propagação da luz. Embora a curvatura da luz também possa ser derivada pela extensão da universalidade da queda livre à luz, o ângulo de deflexão resultante de tais cálculos é apenas metade do valor dado pela relatividade geral. Intimamente relacionado à deflexão da luz está o atraso de tempo gravitacional, o fenômeno em que os sinais da luz demoram mais para se mover através de um campo gravitacional do que na ausência desse campo. Houve inúmeros testes bem-sucedidos dessa previsão. No formalismo pós-newtoniano, parametrizado, as medidas tanto de deflexão da luz quanto atraso gravitacional determinam um parâmetro chamado y, que codifica a influência da gravidade na geometria do espaço. Previstas por Einstein em 1916, as ondas gravitacionais são fenômenos que consistem em ondulações na métrica do espaço-tempo que se propagam na velocidade da luz. Essas são uma das várias analogias entre a gravidade do campo fraco e o eletromagnetismo, pois são análogas às ondas eletromagnéticas. Em 11 de fevereiro de 2016, a equipe do observatório LIGO anunciou que havia detectado diretamente ondas gravitacionais de um par de buracos negros se fundindo. O tipo mais simples de tal onda pode ser visualizada pela ação de um anel de partículas livremente fluentes. Uma onda senoidal que se propaga através desse anel em direção ao leitor distorce o anel de uma maneira característica e rítmica. Como as equações de Einstein são não lineares, ondas gravitacionais arbitrariamente fortes não obedecem a suposição linear, dificultando sua descrição. No entanto, para campos fracos, uma aproximação linear pode ser feita. Essas ondas gravitacionais linearizadas são suficientemente precisas para descrever as ondas extremamente fracas que espera-se que cheguem à Terra, a partir de eventos cósmicos distantes, que tipicamente resultam as distâncias relativas aumentando e diminuindo em 10 elevado a menos 21. Ou menos. Métodos de análise de dados usam rotineiramente o fato de que essas ondas linearizadas podem ser decompostas por Fourier. Na relatividade geral, os apsídeis de qualquer órbita sofrerão precessão. A órbita não é elipse, mas semelhantemente a uma que gira em seu foco, resultando numa forma semelhante a uma curva rosa. Einstein derivou primeiro este resultado usando uma métrica aproximada representando o limite newtoniano e tratando o corpo em órbita como uma partícula de teste. Para ele, o fato de sua teoria ter dado uma explicação direta na mudança anômala do periélio de Mercúrio, descoberta anteriormente por Urbain Le Verrier
em 1859 era uma evidência importante de que havia finalmente identificado a forma correta das equações do campo gravitacional. O efeito também pode ser derivado usando a métrica exata de Schwarzschild, ou o mais geral formalizado pós-newtoniano. Isso ocorre devido à influência da gravidade na geometria do espaço e à contribuição do alta energia para a gravidade do corpo. A precessão relativista foi observada em todos os planetas que permitem medições precisas de precessão: Mercúrio, Vênus e Terra, bem como em sistemas de pulsares binários, onde é superior a 5 ordens de grandeza. E aqui encerramos esse ponto. Aplicação astrofísica, lente gravitacional. A deflexão da luz pela gravidade é responsável por uma nova classe de fenômenos astronômicos. Se um objeto massivo estiver situado entre o astrônomo e um objeto-alvo distante, com massa apropriada e distâncias relativas, o astrônomo verá múltiplas imagens distorcidas do alvo. Tais efeitos são conhecidos como lentes gravitacionais. Dentro da configuração, escala e distribuição de massa pode haver duas ou mais imagens. O anel brilhante, conhecido como anel de Einstein, são anéis parciais chamados de arcos. Astronomia de onda gravitacional. Observações de pulsares binários fornecem fortes evidências indiretas para a existência de ondas gravitacionais. A detecção dessas ondas foi por anos um dos princípios objetivos de recentes pesquisas relacionadas à relatividade. Vários detectores de ondas gravitacionais terrestres estão atualmente em operações, principalmente os detectores que são GEO 600, LIGO, TAMA 300 e Virgo. Observações de ondas gravitacionais prometem complementar observações no espectro eletromagnético. Espera-se que eles forneçam informações sobre buracos negros e outros objetos densos, como estrelas de nêutrons e anãs brancas, sobre certos tipos de implosões de supernovas e sobre processos de um universo primitivo, incluindo a assinatura de certos tipos de sequências cósmicas hipotéticas. Na relatividade geral, nenhum corpo material pode alcançar ou ultrapassar um pulso de luz. Nenhuma influência de um evento A pode chegar a qualquer outro local X antes que a luz seja enviada de A a X. Em consequência, uma exploração de todas as linhas mundiais leves produz informações importantes sobre a estrutura casual do espaço-tempo. Essa estrutura pode ser exibida usando diagramas de Penrose-Carter, em que regiões infinitamente grandes de espaço em intervalos de tempo infinitos são compactados, para caber em um mapa finito, enquanto a luz ainda viaja ao longo dos diagonais, como nos diagramas de espaço-tempo padrão. Consciente da importância da estrutura casual, Roger Penrose e outros desenvolveram o que é conhecido como geometria global. Na geometria global, o objeto de estudo não é uma solução específica para as equações de Einstein. Em vez disso, as relações que são verdadeiras para todos os geodésicos, como a equação desse nome aqui que eu não me atrevo a dizer, e suposições adicionais não específicas sobre a natureza da matéria, são usadas para derivar resultados gerais. Para finalizar, vamos ver a situação atual da relatividade geral, que tem emergido como um modelo altamente bem-sucedido de gravitação e cosmologia, que até agora tem subsistido a cada prova inequívoca de observação e experimentação. Mesmo assim, há fortes indícios que a teoria seja incompleta. O problema da gravitação quântica é a questão da realidade, da singularidade gravitacional que permanecem abertos. Dados de observação que são tomados como prova de energia escura e matéria escura poderiam indicar a necessidade de uma nova física. Poderia admitir uma explicação convencional, e ela também poderia ser um prenúncio de uma nova física. Mesmo considerando essas questões, a relatividade geral é rica em possibilidades de exploração adicional. Matemáticos relativistas procuram entender a natureza das singularidades e das propriedades fundamentais das equações de Einstein. E simulações de computador cada vez mais poderosas são executadas. Um século após a sua publicação, a relatividade geral continua a ser uma área muito ativa de investigação. O que acharam desse vídeo? Gostaram das informações? Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e até o próximo vídeo.